A Jornada do Milionário e do Mendigo, histórias de um negro e uma negra. Era um dia nublado na cidade, com aquele céu cinza que parece pesar sobre os ombros de todos. Gabriel, um jovem de apenas 27 anos, dono de uma fortuna que muitos só sonham, observava a metrópole de seu carro luxuoso. A cada luz vermelha, ele olhava pela janela, entediado. Mas havia algo diferente naquela manhã. Avistou Lúcia. Ela estava encostada em um muro, cercada por sacos e um olhar que misturava determinação e tristeza. Seu cabelo crespo e desgrenhado balançava ao vento, como se falasse com o mundo. Gabriel sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha. Ele não sabia por quê, mas algo na força dela o atraía. Talvez fosse o jeito como seus olhos, embora cansados, carregavam a luz da esperança. Mas logo, o preconceito que carregava o fez desviar o olhar. Ele acelerou o carro, empurrando para longe a imagem dela, como se estivesse fugindo de si mesmo. Mas o destino, com suas tramas misteriosas, não estava disposto a deixar Gabriel em paz. Ao virar na esquina, um ladrão surgiu, atirando-se contra um vidro do carro. A adrenalina subiu como um foguete. O assaltante, desesperado, tentava abrir a porta, quando em um movimento descontrolado, caiu bem ao lado do veículo, esbaforido e surpreso. E quem estava ali, como um anjo inesperado? Lúcia! Ela pulou do muro, seus sentidos apurados funcionando a 1000 por hora, e se lançou sobre o ladrão, agarrando-o pelo punho. Um movimento impensável para alguém que vivia nas ruas. Pare com isso! Você não precisa fazer isso! Ela gritou, fazendo o assaltante hesitar. Gabriel assistia paralisado, o coração disparando. Essa mulher, que lhe tinha desviado o olhar momentos antes, agora estava ali, entre ele e o perigo. Inesperadamente, Lúcia se tornou uma heroína em seus olhos, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. O ladrão, em sua fraqueza, finalmente largou a luta e saiu correndo, desaparecendo na névoa do dia cinzento. O silêncio pairou por um momento, pesado e opressivo. Gabriel saiu do carro, a mente a 1000. Ela olhou para ele com um misto de cansaço e determinação. Você está bem? Ela perguntou, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Gabriel balançou a cabeça, mas as palavras não saíram. Um nó se formou na garganta. Como poderia estar bem depois de ver alguém com tanta coragem, enquanto ele, tão seguro no seu mundo de privilégios, mal sabia lidar com a vida fora dos muros de sua mansão? Lúcia deu um passo para trás, sentindo a tensão no ar. Para ela, não era a primeira vez que enfrentava desafios assim. O medo e a luta faziam parte da sua rotina diária nas ruas. Mas ver um homem de terno e gravata como Gabriel a fez questionar. Quem é ele? Qual poderia ser a história por trás daqueles olhos confusos? Você não precisa se preocupar comigo. A vida me ensinou a cuidar de mim mesma, ela disse. E com um gesto rápido, ajeitou os sacos que estavam à sua volta, como se quisesse se recompor. Gabriel sentiu uma onda de emoção e respeito. Era impressionante como alguém que lutava tanto ainda conseguia se manter ereta, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Os dois se encararam por um momento que pareceu eterno. Havia uma conexão, uma empatia não dita entre eles, mas logo o peso do mundo real os afastou,
Gabriel percebeu que sua vida de luxo e insulamento era uma barreira quase intransponível entre eles. Eu posso te ajudar! Gabriel finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo como um sussurro quebrado. Lúcia arqueou a sobrancelha, cética. Era comum que as pessoas quisessem ajudar, mas a maioria não passava de boas intenções vazias. E como você pensa em fazer isso? Lúcia respondeu, cruzando os braços, uma expressão de desconfiança se formando em seu rosto. A força de seu olhar desafiador quase fez Gabriel recuar. Mas ele se manteve firme, olhando nos olhos dela, tentando encontrar uma maneira de expressar o que sentia. A urgência de agir, a vontade de mudar algo. Nesse momento, um barulho repentino quebrou a tensão. Ao longe, um sirene de polícia soava, aproximando-se rapidamente. Lúcia olhou em volta, consciente do tempo que estava passando. Você precisa ir. Isso aqui não é lugar para um cara como você. Gabriel hesitou. O desejo de ajudar a consumia. Mas e se ele realmente a magoasse? E se voltasse à sua vida sem fazer nada? Ele sabia que a escolha seria difícil, mas um sentimento crescente dentro dele dizia-lhe que deveria se importar, que deveria tentar. Enquanto a sirene se aproximava, um aviso misterioso surgiu em sua mente, como uma luz piscando no escuro. Ele se lembrou de algo que ouvira uma vez. Cada pessoa tem uma história que pode mudar tudo. Lúcia era uma personagem impressionante em uma narrativa que ele mal começara a entender. E enquanto ela começava a se afastar, ele ouviu uma frase saindo de seus lábios, quase como um eco perdido. Leia as entrelinhas da vida. Você nunca sabe quem pode te surpreender. Com isso, Lúcia desapareceu na névoa do dia, deixando Gabriel com um nó na garganta e uma nova realidade à sua frente. A cada segundo que passava, ele se questionava. O que ele realmente sabia sobre Lúcia? Qual era o segredo por trás da mulher que havia salvado sua vida? As perguntas ecoavam em sua mente, pesadas como o céu nublado. Ele se sentia preso entre a vida que conhecia e a incerteza diante de algo novo e inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel ficou paralisado, perdido em pensamentos, quando de repente gritos ensurdecedores cortaram o ar. Vindo de trás dele, uma mulher, vestida de forma desgrenhada e com o rosto marcado pela vida, caía no chão, uma explosão de dor e desespero em seus olhos. É agora! Socorro! As mãos trêmulas dele se moveram involuntariamente, mas antes que pudesse reagir, um grupo de homens apareceu, correndo em direção à mulher. Ela tem algo que me pertence, gritou um deles, identificando a mulher. A adrenalina subiu e, em meio ao caos, Lúcia olhou para a cena com um horror indescritível. Gabriel, em um momento de lucidez, percebeu que a mulher caída era sua mãe, desaparecida há anos, e que a história de Lúcia estava conectada ao seu passado de uma forma que ele jamais imaginou. Ele ficou em choque, sem saber como agir, enquanto o mundo ao seu redor
começava a desmoronar. O que mais ele não sabia? Gabriel ficou em choque, paralisado. O grito da mulher o tirou da realidade. E a visão de sua mãe caída, cercada por aqueles homens, estremecia seu mundo. Ele mal conseguia processar. Mas antes que pudesse reagir, Lúcia, num ato impensado, correu em direção à mulher. "O que você está fazendo?" gritou Gabriel, a voz saindo como um eco desesperado. Lúcia não respondeu. Suas mãos ágeis tentavam proteger a mulher, mas um dos homens a empurrou, e o impacto fez Lúcia cair ao chão. Nesse instante, um som ensurdecedor. Um tiro. O tempo parecia parar. Lúcia, que havia apenas tentado ajudar, virou-se para Gabriel, com os olhos cheios de dor e surpresa. E ali, no palco do caos, Gabriel viu uma imagem refletida em seus olhos. A verdade devastadora. Lúcia não era uma desconhecida. Ela era irmã dele. Uma irmã que ele nunca soube que existia, fruto de um passado escondido. O mundo ao redor deles explodiu em gritos e corrida. Mas tudo o que Gabriel podia focar era no que isso significava. A lâmina da revelação cortou fundo em seu peito. O que mais ele não sabia sobre sua própria história? Gabriel ficou em choque, paralisado. O grito da mulher o tirou da realidade. E a visão de sua mãe caída, cercada por aqueles homens, estremecia seu mundo. Mas antes que pudesse reagir, Lúcia, num ato impensado, correu em direção à mulher. "O que você está fazendo?" gritou Gabriel, a voz saindo como um eco desesperado. Nesse instante, um som ensurdecedor. Um tiro. O tempo parecia parar. Lúcia virou-se para Gabriel, seus olhos cheios de dor e surpresa. Mas, enquanto tudo parecia desmoronar, uma explosão de luz iluminou a cena. Os homens, agora encurralados, revelaram-se como agentes secretos. Eles estavam atrás de um colar que sua mãe, agora caída, carregava. Um artefato valioso com poderes ancestrais. Gabriel mal sabia, mas a história não era apenas sobre dinheiro ou poder. Sua mãe, antes desaparecida, era parte de uma sociedade secreta. E Lúcia não era só irmã, mas também a chave para um legado obscuro que moldaria suas vidas para sempre. Com esse novo entendimento, Gabriel não sabia se deveria protegê-las ou fugir. Gabriel ficou paralisado. A visão de Lúcia caindo, o brilho do tiro ecoando no ar, era um pesadelo. Mas o espaço de horror se transformou quando um homem vestido de terno, revestido de escuros olhos, apareceu, segurando o colar que sua mãe carregava. "É você! Eu sabia que você voltaria!" ele gritou, e a realidade de Gabriel se desfez. O homem revelou um segredo devastador. Lúcia não era apenas irmã dele. Ela era, na verdade, a verdadeira herdeira de um legado sombrio. O colar continha forças que poderiam alterar realidades. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. E conforme as verdades emergiam, Gabriel se viu repleto de perguntas. Quem era realmente sua mãe? E Lúcia, que sempre sentiu um vazio no coração, era a chave para uma trama que ele nunca imaginara. O tempo parecia parar, e ele percebeu que, ao invés de salvar, poderia estar à beira de uma batalha muito maior. Gabriel ficou sem reação. Um homem com o colar estava ameaçando sua mãe caída. Uma sombra de um passado que ele nunca soube que existia. Mas, antes que pudesse agir, a cena se transformou ainda mais. Um brilho intenso irrompeu do colar, envolvendo todos em uma luz ofuscante.
Gabriel ficou cego por um instante. Quando a luz cedeu, ele percebeu algo horripilante. Lúcia estava agora parada ao lado do homem, com um sorriso enigmático. Você não sabe, Gabriel. Eu sou a verdadeira guardiã desse legado. Ela disse, a voz ressoando como uma canção distante. O mundo de Gabriel desmoronou. A mulher que ele pensou ser sua irmã era a chave para segredos que poderiam destruir tudo o que conhecia. Você nunca deveria ter voltado, bradou o homem, furioso, enquanto Lúcia olhava para Gabriel com uma mistura de tristeza e determinação. Você precisa entender a verdade sobre nossa família. E tudo o que você viu até agora é apenas o começo. Em instantes, a fúria, o amor e o medo se entrelaçaram, deixando Gabriel sem saber em quem confiar. A revelação o deixou perplexo. O que mais Lúcia ocultava? A luta por respostas começou, mas a tensão explodiu em um novo nível. Gabriel não conseguia desviar o olhar. Lúcia estava ao lado do homem, sorrindo de forma estranha, como se estivesse em outro mundo. O homem com o colar disparou. Você realmente achou que poderia escapar do nosso legado? De repente, tudo escureceu. Um raio de luz cortou a escuridão, e uma figura encapuzada surgiu entre eles. É você! Eu sabia que havia voltado! Gritou, apontando para Gabriel. A figura revelou um rosto familiar. Era o pai dele, que ele acreditava ter morrido. O coração de Gabriel parou. Você me abandonou! Agora é hora de você enfrentar a verdade! A confusão virou desespero. O que mais ele não sabia? Olhando para Lúcia, ele se perguntava até onde a magia de sua mãe realmente ia. E quem eram aquelas pessoas? Os segredos não estavam apenas ocos. Eles eram uma tempestade prestes a romper. Gabriel não conseguia desviar o olhar. Lúcia estava ao lado do homem, sorrindo de forma estranha, como se estivesse em outro mundo. O homem com o colar disparou. Você realmente achou que poderia escapar do nosso legado? De repente, tudo escureceu. Um raio de luz cortou a escuridão, e uma figura encapuzada surgiu entre eles. É você? Eu sabia que havia voltado! Gritou, apontando para Gabriel. A figura revelou um rosto familiar. Era o pai dele, que ele acreditava ter morrido. O coração de Gabriel parou. Você me abandonou. Agora é hora de você enfrentar a verdade. A confusão virou desespero. Mas antes que pudesse processar, Lúcia fez um gesto inesperado e, num movimento rápido, pegou o colar do homem. A luz explodiu e, em um piscar de olhos, tudo mudou. Os homens, agora revelados como agentes de uma organização secreta, pareciam inconscientes. Mas a verdadeira bomba veio quando Lúcia, com o brilho do colar em suas mãos, virou-se para Gabriel, revelando com frieza. Eu não sou sua irmã, eu sou sua mãe! A revelação ecoou como um trovão. O chão pareceu sumir sob os pés dele. O choque o deixou sem palavras. Que mais ela ocultava? Gabriel ficou paralisado. A verdade de Lúcia o atingiu como um soco no estômago. Eu sou sua mãe. Ecoou em sua mente. Mas antes que pudesse processar aquilo, um grito cortou o ar. Do chão, sua mãe, ainda caída, começou a se contorcer. O colar brilhava intensamente em suas mãos, liberando uma luz ofuscante que iluminou o local. Lúcia soltou uma risada. Não era a risada de uma filha, mas de uma mulher com segredos profundos. Eu nunca fui apenas Lúcia. Sou a guardiã desse legado e, como seus inimigos, agora estou atrás de você. O chão tremeu e o colar emitiu uma onda de energia.
O homem ao lado dela, antes autoritário, agora parecia fraco. Gabriel sentiu algo se quebrar dentro dele. O que você está dizendo? O que isso significa? Mas antes que Lúcia pudesse responder, o céu escureceu instantaneamente e uma tempestade começou a se formar. O mundo ao seu redor girou e a conexão que sentia com Lúcia se desfez como fumaça. E nesse sopro interrompido por um clarão sinistro, uma figura sombria emergiu das sombras. Um eco do passado que ele mal compreendia. Acho que é hora de revelarmos a verdade completa, sussurrou a figura, revelando-se como seu avô, que ele acreditava ter morrido antes de seu nascimento. Agora a confusão se tornava insuportável. A pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido na história da sua família? A luz do colar explodiu em uma dança de cores e sombras, enquanto Gabriel tentava entender. Lúcia, agora revelada, deixava escapar uma verdade que ecoava no ar. Eu sou sua mãe! A voz dela soou como um trovão. A confusão tomou conta de Gabriel, mas o desespero dele foi interrompido pelo olhar da mulher caída, sua verdadeira mãe, que se levantava lentamente. Estamos todos conectados por um destino que você ainda não compreendeu. Nesse instante, a figura encapuzada deu um passo à frente. É hora de você assumir seu poder, Gabriel. Ele sentia um frio na espinha. Sabia que aquela luta estava apenas começando. As respostas estavam ao seu alcance, mas a verdadeira batalha seria entre o que ele conhecia e o que estava por vir. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentarmos o algoritmo e continuarmos juntos nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de verdadeiros fãs é o que mantém este canal vivo.